Muito bem, vamos para mais um novo vídeo aí, seguindo a nossa sequência de estudo para conseguir nos prepararmos para essas provas. Meu nome é Luiz Felipe, eu sou professor do Instituto Conrad e vou estar com vocês aí nessa jornada rumo à sua vaga no serviço público. Então, vamos começar com o nosso arquivo aqui, ó, que vai ser dessa forma. Se ele vai estar aqui, visto aqui para a gente. Vamos lá? Nossa aula 7 começa assim. Ó. Deixa eu fechar aqui algumas coisinhas. Calma. Fechar aqui. Vamos lá. Primeira questão, temos assim, ó, com base na portaria 453, no que diz respeito ao sistema de proteção radiológica, que estabelece que nenhuma prática ou fonte adscrita a uma prática deve ser autorizada a menos que se produza suficiente benefício para o indivíduo exposto ou para a sociedade de modo a compensar o detrimento que possa ser causado. É o princípio então, são os princípios da portaria 453 que a gente vai falando. Aí tem aqui, limitação de doses individuais. B, prevenção de acidente. C, assentamento. D, otimização. Ou E, justificativa. Então, vamos lá. Está falando aí. Essa questão é bem simples e objetiva, né, da gente conseguir até mesmo chegar no nosso resultado, né? Está falando assim, primeira a alternativa fala limitação de doses individuais. Em algum momento está falando de dose? Ele está falando assim, estabelece que nenhuma prática ou fonte deve ser autorizada, a menos que produza suficiente benefício ao indivíduo exposto. Então não tem falando nada de limitação de dose, nada com relação à exposição. Então eu já posso cortar. Lembrando que limitações de doses individuais é um dos princípios que a gente tem. Prevenção de acidente. Não tem falando de nada de nenhum acidente, está falando se pode ou não fazer, qual é o motivo de se fazer ou não. Assentamento, nem existe isso como princípio, isso aqui não fala nada com nada. E aí a gente tem dois princípios, otimização e justificativa. A otimização, ela quer fazer o quê? Quando você está fazendo uma coisa e quer o melhor resultado daquilo possível. Então, não é o caso daqui. O que a gente fala de otimização é quando, por exemplo, a gente tenha utilizado a técnica mais adequada para fazer o exame com menor dose. Isso aí é uma otimização do seu serviço, que não é o caso. Então, aqui, o princípio correto, que a nossa alternativa é justificativa. Como assim? Eu tenho que falar para o paciente, né, por que ele está fazendo isso, que fazer esse exame para ele é melhor do que o detrimento que vai ser causado pela exposição à radiação. Isso acontece, por exemplo, quando, em alguns casos, com mais clareza para vocês verem que essa justificativa faz sentido, por exemplo, numa paciente que está com um problema crônico de coluna e está grávida, e precisa fazer um raio-x para avaliar, entendeu? É colocado na balança, vale a pena expor essa paciente à radiação por causa do dano que vai causar a ela e ao feto? Olha só quantas coisas tem envolvida. Então, o médico pode ter o critério, pô, dependendo do caso, do que pode ser a indicação, é válido que se faça sim uma radiografia, o médico tendo a responsabilidade que ele está expondo uma, uma uma gestante, né? Então, tem um princípio da justificativa. Estou fazendo isso por quê? Porque o benefício que vai ser gerado é muito maior do que o detrimento causado pela radiação. Isso entre outros e outros fatores, tá certo? Como expor uma criança, um bebê e tal, porque você consegue, né, ter uma imagem que possa
te ajudar no fechamento do diagnóstico, tá bom? Tranquilo, vou apagar aqui. Vamos para a próxima questão. Na questão número 2, nós temos assim, ó, na incidência oblíqua da coluna lombar, quando na imagem do cachorrinho de La Chapelle, o mesmo apresenta-se com um colar no pescoço. Significa que a lesão localiza-se no, aí tá aí, ó, processo transverso mais afastado do filme, corpo da vértebra, processo espinhoso, istmo, processo transverso mais próximo do filme. Então vamos lá. Aí tem uma, assim, para gente que está analisando você, processo transverso. Lembra do processo transverso? O que ele vai fazer? Um deles vai ser a parte do nariz do cachorro e o outro, se não me engano, vai ser o rabo do cachorro. Então não tem nada a ver, que a gente está falando do pescoço. Então processo transverso não pode ser. Não pode ser o processo transverso. Nem mais próximo, nem mais afastado. Tá vendo? A gente corta duas alternativas aí. Parece que ele quer. Parece que a banca quer induzir. Ou é A ou é E, né? Para dizer A mais próximo ou mais afastado. Mas não tem nenhuma relação com esses dois. E aí você tem processo espinhoso. O processo espinhoso está no meio do cachorrinho. Não tem nada a ver também. Já vamos cortar duas. E aí tem o corpo da vértebra ou o istmo. Normalmente a gente vê isso aí quando tem um quadro de espondilolistese, né? Ou espondilólise aí, que tem esse deslizamento da vértebra. E isso vai acontecer não é somente no corpo da vértebra, é na parte de contato ali, que é o istmo. Então a resposta certa é a letra D, istmo. Beleza? Tranquilo, né? Vamos para a próxima questão. Na terceira questão, nós temos assim, ó, as três grandes depressões da base do crânio situadas em níveis diferentes são, até aí, fossa romboide, fossa ventral e fossa dorsal. Aí vamos pensar, fossa anterior, fossa média, fossa posterior, fossa auricular, fossa romboide, fossa temporal, fossa anterior, fossa temporal e fossa mandibular, fossa romboide, fossa temporal e fossa mandibular. Beleza, a gente está falando da base do crânio. Então, se está falando da base do crânio, não vai ser da face. Então, mandibular não pode ser, né, gente? Então, vamos cortar o que é mandibular, só para ficar fácil nossa leitura. Vamos eliminar as alternativas. Então, fossa mandibular, fossa mandibular. Tá vendo que tá falando fossa auricular? Também não faz sentido, ó. Na aurícula, da orelha ali. Fossa temporal faz sentido, mas romboide faz sentido, mas olha só, tá falando fossa romboide. O que seria a fossa romboide? Seria a fossa para o quarto ventrículo. Ela é uma fossa, ela existe, é na base do crânio, porém não são as três grandes fossas. Então romboide também não pode ser. O que ficou aí como alternativa? Somente a letra D, que era o mais óbvio, né? Fossa anterior, fossa média e fossa posterior da base do crânio. Resposta certa, letra B. Tá vendo? A gente vai cortando as alternativas e vai ficando mais fácil de entender, mais simples e mais claro vai ficando a questão. Quarta questão, temos assim, o sistema manual de revelação, olha só, já vamos destacar aqui, sistema manual
sempre destaquem o que vocês querem evidenciar. De revelação de filmes radiográficos ocorre nas seguintes etapas: revelação, beleza, interrupção, fixação, lavagem e secagem. Pô, já faz sentido, né? A B já faz como assim, ó. Fixação, opa, calma aí, não posso começar com fixação. Eu levo o filme para quê? Quando eu falar, vou levar o filme para revelar. Então, o primeiro processo é revelação. Então, eu corto a B e eu corto a E. Beleza? Aí fica revelação, intervalo, fixação e secagem. Aqui falta o quê? A lavagem final. Então, está faltando um pedaço. Na D está falando revelação, fixação, lavagem final e secagem. Está certo se fosse revelação automática, mas como é revelação manual, ela está errada. Então a resposta já estava na nossa cara ali, a gente já deu ela fácil, que é a letra A. Eu tenho a revelação, um banho de parada, né, que é a interrupção, para poder não continuar revelando quando for para fixação, porque a gente está falando do processo manual, não tem os hacks para poder chegar com o mínimo de contaminação. Então tem a fixação, lavagem final e secagem. Resposta letra A. Vamos para a quinta questão. O plano que divide o corpo em duas metades iguais, uma anterior e outra posterior, é o plano frontal, o plano axial, plano transverso, plano helicoidal e plano médio sagital. Olha só que legal. Então vamos lá. Divide anterior e posterior. Esse aí é o plano coronal. Aí fala, pô, mas não tem coronal. E aí a gente vai ter que chegar à questão bem mais fácil, porque coronal e frontal seria a mesma coisa. Então a resposta certa é a letra A. Mas vamos analisar os outros aqui, ó. Axial, ele é o quê? Plano superior e inferior, né? Divide o plano inferior e superior, que é o mesmo que plano transverso. Plano helicoidal, nem existe. Plano médio sagital, divide direito de esquerdo, né? Direito de esquerdo. Então a resposta é a letra A. Plano frontal ou plano coronal. Sexta questão. No estudo da articulação externo-clavicular esquerda, devemos realizar a incidência oblíqua. Eu quero ver aqui a esquerda, desculpa. Eu quero ver a articulação externo-clavicular esquerda. Eu tenho que fazer uma oblíqua antero-posterior direita em AP com o lado direito encostado. Vamos ver isso aí. Eu estou querendo ver o quê? A articulação externo-clavicular. Então, para eu dar detalhe na articulação externo-clavicular, eu tenho que aproximar. Então, tem que ser uma incidência posterior, né? Póstero-anterior, tem que ser um PA. Então, eu vou cortar já aqui tudo que é AP. Acabou. Não vamos pensar muito. AP. 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 Pronto. Sobrou o quê? AB ou AC. Então, nossa chance de acertar a prova está em 50%. Tá vendo? Só pode ser a letra B ou só pode ser a letra C. Tranquilo? Então, é uma póstero anterior, um PA direito, oblíqua póstero anterior direito, encosto no lado direito e faço aqui, ou é uma oblíqua póstero anterior esquerda, que eu aproximo ela aqui. Então, isso aí a gente vai ter que ver o quê?
como que eu quero ver essa articulação? O externo ele vai estar assim, né, com a clavícula aqui, né? Vamos dizer que ele faz isso aqui, ele vai um pouquinho para trás e eu tenho essa angulaçãozinha aqui. Ele sempre vai fazer para frente, essa angulação para frente. Então, se o meu lado é o esquerdo, eu vou ter que fazer realmente para o lado que está realmente a lesão, entendeu? Porque eu vou fazer o quê? Olha só, olha aí no vídeo, eu vou estar fazendo só o giro da cadeira, tá vendo? Ó, eu vou girar para o lado que é. Se eu girar para o outro lado, eu fecho a minha articulação. Mas se eu girar para o lado que é a lesão da clavícula, eu abro a minha articulação. Então, é uma póstero anterior esquerda. Então, a letra B está errada e a minha letra C está certa. Entendeu? Tem que analisar de como que você vai abrir essa articulação, tá bom? Sétima questão, vamos lá. Para otimização do efeito anódico, nos diferentes exames radiográficos, devemos posicionar o tubo de raio-x da seguinte forma: num PA de tórax, o anodo para o ápice pulmonar e o catodo para a base pulmonar. Primeiramente, a gente vai ter que lembrar que no efeito anódico, os raios saem do catodo, bate no anodo e volta, a maior parte dos raios volta para o catodo. Então, onde tem o catodo, realmente tem que ter mais radiação. Então, eu tenho menos estrutura no ápice pulmonar do que na base do pulmão. A letra A é uma grande favorita. Aqui está falando assim, ó, AP de coxa, o anodo para o quadril e o catodo para o joelho. Aí penso, o quadril tem mais estrutura que o joelho? Tem. Então, quem tem que estar no quadril seria o catodo. Então, a letra B está errada. Beleza? Na letra C está assim, PA de tórax com catodo para o ápice pulmonar. Opa, já está contradizendo a letra A, já está sendo o oposto da letra A, entendeu? Que é onde o pessoal poderia errar se não soubesse qual era o princípio do efeito anódico, né? A P de perna, o anodo para o joelho e o catodo para o tornozelo. Opa, se eu estou aumentando a minha estrutura, a parte mais densa, que é o joelho, tem que estar com mais radiação. Então tem que estar o catodo. Então aqui ó, também outra que está trocado. E o PA de coluna lombar, o catodo para a primeira vértebra lombar e o anodo para a região sacral. Também está vendo que não faz sentido. Mesmo se você pensasse o contrário, tu vê que todas elas estão falando de forma contrária, onde tem que ter mais radiação e menos radiação. Mesmo se falasse do efeito anódico, ia ter 4 respostas corretas, se você trocasse ali o sentido da questão. Analise as questões, porque mesmo sem saber essa questão, daria para interpretar. E sabendo, claro, que é o efeito anódico. Oitava questão, nós temos assim, ó. Na câmara escura, a lâmpada de segurança deve ser, aí tá lá, fluorescente e estar a uma distância mínima de 1,20 m do local de manipulação. A outra fala incandescente. Pô, incandescente não pode. Então, não faz sentido colocar uma lâmpada incandescente. Então, aqui, ó, beleza? Não é lâmpada incandescente. Beleza? Então vamos lá. É fluorescente, beleza. Todas as três são fluorescentes. Estar a uma distância mínima. Aí tá aqui, ó. 1,20 m, 1 metro ou 2 metros. 2 metros é muita coisa, né? Então, já do local de manipulação. Lembrando que você vai estar em cima de uma bancada. Então vai dar quase 3 metros aí. E aí fala 1 metro do local de manipulação ou 1,20 m. Então,
a gente tem que 1 metro é muito pouco, não pode ser 1 metro, tem que ser 1,20 m. Tem literatura que defende até 1,50 m, 1,20 m a 1,50 m. Então a resposta certa, letra A, beleza? Vamos. Questão número 9. Temos assim, no estudo do intestino grosso para avaliar o espaço reto sigmoide, deve-se realizar a incidência. Aí tá aí, apicolordótica, calma aí, apicolordótica a gente já viu que é o método de Fleischner, tem nas aulas passadas aí, procura aí nas aulas, que você vai ver que é para os ápices pulmonares, para avaliar principalmente tuberculose secundária. Método de Ottonello. O que é o método de Ottonello? Calma aí, então a gente vai cortando aqui, né? O que não for, a gente vai cortando. Método apicolordótico a gente já viu. Ah, mas eu não vi o Ottonello. Beleza. Chassar-Lapine. Ou Chassar-Lapine. Tu não viu? Beleza. Reverchon, a gente já viu o Reverchon, que é a mesma coisa que o Breton, que é a mesma coisa que o APXL de cá. E Stenvers. Stenvers a gente já viu também nas aulas aqui, que era para a mastoide. Beleza? E aí tem dois, Ottonello e Chassar-Lapine. O método de Ottonello, ele consiste no método que usa um fluxo cinético, que é o da mandíbula oscilante, que o paciente fica na posição e fica mexendo a mandíbula, um AP mexendo a mandíbula. Essa abertura e fechamento da boca registra a imagem, né, em vários momentos diferentes. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui, passando a mão aqui na minha frente, vocês não param de visualizar, por exemplo, o meu rosto com detalhe, mesmo que eu estou passando a mão aqui, né, como se fosse um para-brisa, né, na frente do meu rosto. Isso não atrapalha vocês de definir meu rosto, mas a minha mão fica borrada para vocês, porque não faz sentido ela aparecer. Ela aparece em vários momentos no filme, mesmo tendo a filmagem aí. Eu espero que apareça na filmagem assim, mas esse é o princípio. É que nem o ventilador, quando ele fica rodando, você consegue ver o teto atrás do ventilador, mesmo com as pás rodando em alta velocidade. Então, esse é o método de fluxo cinético. Então, o método de Ottonello é para mandíbula. Então, sobra aqui o Chassar-Lapine, que é a nossa incidência, né, que é utilizada, que é para estudo do reto sigmoide, que é o paciente fica sentado ali, né, fazendo, evacuando para poder avaliar isso aí. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Na 10ª questão, nós temos assim, ó, exame radiográfico que avalia a diferença das medidas das articulações do quadris, dos joelhos e dos tornozelos. Tá tudo junto aí, né? No mesmo filme aí tá aí, técnica de Farril, método de Abel, método de Knoston, método de Fleischner. Fleischner acabamos de ver na mesma questão. Método de duplo contraste. Então vamos eliminar o que a gente já sabe que não faz sentido. Primeiro, ninguém está falando nada de contraste. Então vamos cortar o que é contraste. Segundo, método de Fleischner, a gente já viu na questão anterior. A gente sabe que é para ápice pulmonar. E aí sim, agora tem técnica de Farril, método de Abel e método de Knoston. Sendo que eu estou falando de quadris, joelhos e tornozelo. Você olhando assim, você vai ficando mais fácil, porque o método de Abel e o método de Knoston são métodos utilizados para a coluna. O método de Abel você vê escoliose e o método de Knoston você vê cifose e lordose com hiperextensão e hiperflexão da coluna. Então, Abel é para escoliose, não pode ser alternativa. Método de Abel. E o método de Knoston é para cifose e lordose, para ver teste dinâmico da coluna, para você ver, avaliar também, né, cifose e lordose.
beleza? Então temos a técnica aí como a resposta certa, método de Juan-Farril, ou simplesmente Farril, ou escanometria óssea, beleza? Que é a nossa letra A. Espero que tenham gostado da nossa aula. Se você assistiu até aqui, siga, compartilhe, seja membro aqui do nosso canal para a gente ter mais aí conteúdos e conseguir passar para vocês cada vez mais informações pertinentes a essas provas que estão aí à beira aí de acontecer. Beleza? Até a próxima!